Enquanto isso, você vai deixando a sua Bíblia aberta em Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10. Eu quero falar aqui pela manhã sobre espírito de oração. Antigamente, quando a gente falava de espírito de oração, a minha avó falava assim: menino, fecha o olho, fica em espírito de oração. Vocês lembram disso? Eu sempre falei: gente, o que é espírito de oração? Assim, espírito de oração é ficar assim. E eu fiquei tão curioso durante tanto tempo e fui entrar na Bíblia Sagrada o que é um espírito de oração. E eu fiquei chocado na Bíblia o que é um espírito de oração. E você vai ficar impressionado com isso. Ontem eu trouxe essa palavra. Eu estou numa semana assim, muito difícil, por causa da gripe. E aqui assim está tudo inflamado assim, ó. Você pega assim, chega, parece que tomou um soco, você acorda com dor, tudo assim, ó. E a voz vai sumindo, e gripe é um negócio terrível, né? Tem aí a foto, se estiver disponível? Então tá, vamos ler o texto de Zacarias 12, versículo 10, diz assim: mas derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas e de oração. Olharão para mim, no caso Jesus, aquele a quem transpassaram, no caso o judeu que matou Jesus, e chorarão por ele, como a quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como a quem lamenta a perda de um filho mais velho. Espírito Santo, fale com a sua igreja, fale com o seu povo, fale aos nossos corações, nos ensine, nos instrua, pregue, Pai, esconda-me atrás de Ti, mas fale à sua igreja, ao seu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, temos aqui os nossos irmãos que estão nos assistindo. Lá é 4 horas a menos que aqui, então eles já tiveram o culto, todo aquele terreno é nosso. Lá ao fundo, tudo aquilo ali, ó, é onde nós estamos construindo, onde também foi cavado o poço, e eles tiveram um culto hoje pela manhã, e tiraram essa foto especificamente para dizer que nos ama. Então, o pastor Chico Inhavo, é o nome dele, esse senhor é o único que tem uma Bíblia aqui, você vai ver, porque Bíblia lá é um negócio muito caro, é $12 já. O salário deles é $8 por mês, o salário de um africano. Então, uma Bíblia, um salário, mais que um salário de um mês. Bênção, né? Vamos aplaudir pelos nossos irmãos, Deus abençoe vocês, e um beijo, olha, a igreja em Curitiba também ama vocês e os saúdam. Pastor Lenilson, obrigado pelo envio disso tudo aí. Amém? Nós lemos aqui um texto em Zacarias, no capítulo 2, no versículo 10. O texto diz assim: derramarei sobre a casa de Davi, no caso os hebreus, os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de oração. E eles orarão para minha pessoa, no caso Jesus, aquele a quem eles mesmos mataram, e chorarão como chora pelo um filho único ou também pelo um filho mais velho. O que nós lemos aqui literalmente é o Senhor prometendo que derramaria sobre Israel um espírito de súplica. E nós poderíamos também chamar essa mensagem de uma oração suplicante, que é diferente de qualquer outra oração. É um espírito de oração, para que eles pudessem clamar pelo Messias, chorar pelo Messias, invocar o Messias. Então, o que é esse espírito de oração que o Senhor promete que derramaria sobre a casa de Israel? E quando você vai no Novo Testamento, esse espírito também é prometido derramar sobre nós um espírito para clamar, um espírito para orar. O espírito de oração é uma graça derramada pelo Espírito Santo,
há exclusivamente irmãos que irão clamar por um avivamento. Vou dizer de novo, o espírito de oração é algo que Deus dá a precursores de um avivamento. Ele só derrama um espírito de oração a pessoas que irão orar por um avivamento. Nesse caso, o espírito de oração seria derramado sobre a nação de Israel, como mencionamos, e eles iriam clamar por Jesus. O espírito de oração, ele vem especificamente antes de nascer um grande avivamento. Meus irmãos, algumas coisas acontecem antes de um grande avivamento. Primeiro, o avivamento ele vem do pior momento de uma nação. O avivamento ele não vem no tempo bom de uma nação, ele vem no pior momento de uma nação. Ele vem quando a nação está fundada plenamente em seus pecados. Ele vem quando a nação está completamente devastada e destruída. É quando vem o avivamento. Tem uma situação na Bíblia que me deixa aflito e angustiado. É as chamadas páginas brancas. Você já percebeu que Bíblia não tem página em branco? Ela tem uma página em branco sempre antes de uma mudança de um curso, de uma dispensação. Por exemplo, depois de Malaquias você tem uma página em branco. O problema é que essa página em branco ela tem um número. No caso ali de Malaquias a Mateus, 400 anos. É como se essa página em branco fosse um deserto, um silêncio. Então depois de Abraão a Moisés, você tem 430 anos. Depois de Malaquias a João Batista, 400 anos. E nessas páginas em branco, elas vão passando mais ou menos assim. É quando a nação ela vai aumentando os seus pecados, perdendo a sua comunhão com Deus, se tornando mais idólatra e se afundando na bancarrota total, e Deus fica em silêncio. Então ela passa por um deserto espiritual, e aí o Senhor envia o profeta. É sempre isso que acontece. Depois de 430 anos de escravidão, o Senhor enviou Moisés. Depois de 400 anos de página em branco, o Senhor enviou João Batista endireitando o caminho para o Messias. E o profeta, ele vem pouco tempo antes do libertador. No caso de Moisés, ele foi o profeta e também o libertador. No caso de Jesus e João, João foi o profeta, Jesus foi o libertador. Nós estamos caminhando em páginas em branco. É um tempo de absoluto silêncio. O Brasil nunca teve tão mal, tão zicado, como está agora, afundado completamente. Um presidente, por uma tentativa de assassinato no hospital, melhora, piora, melhora, piora. Quando você pensa que uma barragem que provavelmente mais de 400 pessoas mortas, foi terrível. Você vem ali um terrível desastre também no Rio de Janeiro. E agora essa situação lá do Flamengo, 10 jovens com a vida ceifada, morando dentro de um container, num clube multimilionário, onde as crianças que deveriam ser os que dormissem melhor, deveriam ter os melhores alojamentos, eram os que tinham os piores. O Brasil está afundado em seu pior momento moral, cívico, espiritual, e não vou dizer financeiro, que as coisas começaram a melhorar. Mas a situação que nós vemos não é das melhores. O Brasil não está melhorando moralmente falando e nem espiritualmente falando. Nós estamos literalmente, não só no Brasil, mas na história do mundo, caminhando sobre páginas brancas da Bíblia. Está faltando profetas, está faltando os que choram, está faltando os que entram na brecha. Vejamos aqui para você entender, o espírito de oração é um espírito que é derramado sobre um grupo de pessoas, ou até mesmo uma pessoa específica, para fazer nascer o avivamento. O que é avivamento? É algo que Deus derrama sobre alguém, sobre uma nação, que muda toda a ótica e ambiente aonde ele vem. A palavra avivamento significa Deus dando vida, ou dar vida, gerar vida, o nascer de uma vida. E todos os avivamentos, desde a Bíblia até na história, vieram do pior momento de uma nação. Na profecia de Joel, nós vemos que antes do Senhor prometer o avivamento,
que viria ou que veio no dia de Pentecostes, o avivamento do Espírito, ele clama e ele conclama o povo a uma assembleia solene a terem um espírito de oração. Ele diz: orarás a mim, orarás a mim. E ele repete: orarás a mim. No livro de Crônicas, o Senhor diz que se o povo clamasse pelo nome dele, e se humilhasse, e orasse a ele de todo o seu coração, ele ouviria do céu, perdoaria os seus pecados e iria sarar a sua terra. É nesse contexto que o avivamento vem, quando o povo se dispõe não apenas a cultos ou reuniões supérfluas, ou reunir para orar um pouquinho aqui e acolá, mas eles se predispõem com um espírito de oração, ou que nós gostamos também de chamar de um batismo de súplica, um batismo de lágrimas, um batismo de oração. O avivamento do Pentecoste, ele veio depois das insistentes idas e vindas dos discípulos. Eles não ficaram ali: vamos orar hoje, gente, não se esqueça, semana que vem tem mais. Nós fazemos isso pela correria do nosso dia a dia, e nós estamos tendo dezenas de irmãos se reunindo para orar nas sextas-feiras, e eu estou muito feliz. Não, a Bíblia diz que eles oravam incansavelmente, incessantemente, buscavam o Senhor de todo o coração, e a única oração deles era: derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, envia o teu Espírito como prometera, envia o teu Espírito como prometera, até que o Espírito Santo veio sobre eles. O avivamento do Pentecoste é uma mostra que o Senhor só derrama água sobre sedentos. Para o avivamento vir, você precisa ter muita sede. Então escute o que eu vou dizer. Os eventos que nós fazemos, as conferências, nós temos no mês de maio uma conferência que nós chamamos Conferência do Espírito Santo. Temos também Casa de Zadok, que é uma grande conferência que temos em Curitiba e mais 4 cidades ou estados. Ele é feito em 5 regiões, são muitas conferências. Essas conferências, elas não têm o propósito de gerar avivamento em ninguém. O propósito de toda e qualquer conferência é gerar desejo pelo avivamento. Porque o avivamento, ele jamais pode ser agendado. Ele nunca será agendado. Olha, gente, tal dia tem um avivamento. O dia que alguém agendar um avivamento, pode ter certeza que não vai ter avivamento ali. O avivamento, a Bíblia chama ele de uma chuva temporão, uma chuva fora de tempo, ou uma chuva seródia. Ele é comparado a um tsunami, a uma onda, a uma tempestade. Ele vem sem aviso prévio, ele não pode ser agendado. O avivamento é totalmente despretensioso. Ele vem com pessoas que você nem imagina, em lugares que você nem sonha, é quando ele vem. Qualquer pessoa que fala, nos preparando para o avivamento em tal lugar do Brasil, já não é avivamento, é um movimento ungido, abençoado, que você vai ser cheio de Deus, é muito bacana, mas no máximo que vai acontecer lá, é gerar sede em você, para que ele derrame água sobre os que estão com sede. Esses eventos têm um propósito: fazer você querer avivamento. Eles nunca, jamais, ninguém nunca terá um avivamento a partir do culto. Ninguém nunca terá um avivamento porque o pastor pregou. Ele vai ter sede por um avivamento. Ele vai entender, ele vai ter vontade de avivamento. É isso que nós encontramos. O espírito de oração, ele está em todas as histórias dos avivamentos. Na história de todos os avivamentos, todos eles nasceram depois que uma comunidade, um povo, uma nação, ou até mesmo uma pessoa se predispôs a orar com espírito de súplica, com uma oração suplicante. Então o espírito de oração é um espírito da ação de graça. Ninguém ora porque vai receber algo. Por isso que é um espírito de ação de graça, que derrama um espírito de oração, para que uma pessoa sente a dor pelo pecado do povo. Por isso que o espírito de oração não é dado a qualquer um. Ele vem com um propósito definido: levantar avivalistas, aqueles que trazem vida.
E avivalistas não são grandes pregadores, no caso, os que reúnem multidões ou promovem grandes encontros. Isso já é resultado de alguém que se predispôs a orar. Avivalistas são as pessoas mais esquisitas do mundo. São pessoas que possuem um espírito de oração, um espírito de uma oração suplicante, como nós vimos aqui. O que é um espírito de oração? Como nós podemos também chamar de o dom para orar. Aquela pessoa que pega o prazer para orar. Esse é o dom que manifesta em nós, por nós, ao Deus que está sobre nós. Muitas pessoas oram, muitas pessoas falam com Deus, mas quem tem o espírito de oração, ora de maneira ungida. Ele foi ungido para orar. Tem gente que é ungido para expulsar demônio. Por exemplo, eu sempre conto uma história engraçada. Na inauguração da nossa comunidade, quando ela era lá no Xaxim, o pastor Luciano Subirá pregou, estava ali com o filho dele, o Israel e a Alissa, e tinha muita gente, e ele sentiu de fazer um apelo: irmãos, aqui quem quer aceitar Jesus? E não foi ninguém. E ele ficou insistindo, e ninguém foi. Irmão, não tem ninguém aqui para aceitar Jesus, ninguém foi. Você estava lá, né? Aí o Israel levantou a mão e falou assim: pai, o senhor me dá 5 minutos? Aí o Luciano falou para o Israel: tá, filho, vem cá. O Israel pegou o microfone, deu uma palavrinha de 5 minutos, fez o apelo. Veio 5. E mais 10 aceitaram pela internet. Ele foi ungido como evangelista. O evangelista abre a boca, as pessoas aceitam Jesus. Não estou dizendo que os outros não aceitam Jesus. Estou dizendo que tem gente que é usado, tem gente que é ungido. Você pode ser usado para curar alguém, não significa que você tenha o dom para aquilo. Você pode ser usado para expulsar um demônio. Mas o dom é aquilo que Deus deu a você, uma unção. O espírito de oração é um dom para orar. É o tipo de gente que é ungido para atrair avivamento. É como se ele fosse um imã que atrai avivamento. Eu calculo que se nós não estamos vivendo um grande avivamento, de modo geral, global, é porque ainda não tem pessoas com espírito de oração. Tem gente que ora, mas não com o espírito ungido para clamar por aquilo. São os que entram na brecha para isso. É uma bênção tremenda dada a nós, que quando nós oramos, essa unção para orar, chamada espírito de oração, está na boca de quem ora. Ou seja, quem tem o espírito de oração, ele é ungido para orar. Como quem é evangelista é ungido para fazer apelo às pessoas a aceitar Jesus. Como quem tem um ministério de libertação é ungido para expulsar demônio. Como mestre é ungido para falar e todo mundo entender. É esse espírito. A história nos mostra que o Espírito Santo, ele é derramado sem medidas quando nós obtivemos, quando nós passamos a ter o espírito de oração. Algumas coisas sobre o espírito de oração. Uma delas, gemendo no espírito. Como funciona uma pessoa que tem um espírito de oração? Paulo fala em Romanos 8:26, ele diz assim: porque o mesmo espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Da onde nasce a nossa fraqueza? Ela nasce daqui, porque não sabemos orar. Aonde nasce a nossa fraqueza? Mas como assim não sabemos orar? Não é só abrir a boca e falar com Deus? Observa o texto. A oração ungida, ela tem que ter tanta importância, que a Bíblia diz que quase ninguém sabe orar. E a Bíblia diz: da mesma forma o Espírito me ajuda em minha fraqueza, pois não sabemos como orar. Não sabemos como orar de maneira ungida. Mas o mesmo Espírito, olha lá, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja bem, como é que funciona? Quando alguém tem um espírito de oração, não significa que ele fica ouvindo uma voz do além gemendo. O Espírito geme através de quem tem o espírito de oração. Quem tem o espírito de oração, ele tem uma espécie de oração suplicante, uma oração angustiante, por isso usa-se o termo ali,
inexprimível, ou seja, difícil de ser expresso por meio de palavras. Ou seja, ter um espírito de oração é orar além da nossa capacidade. E nós fazemos isso para obtermos os segredos de Deus. Põe o verso 27 do texto, por favor. Quem ora no espírito de oração, ele obtém revelações que ninguém nunca teve. Então, congelado ali o texto no verso 27, deixa-me te explicar uma coisa. Sempre antes de Deus fazer qualquer coisa por alguém, um avivamento ou qualquer coisa, ele fez uma outra coisa antes. Deus nunca deu algo a alguém se antes lhe dar uma experiência. O Senhor primeiro apareceu para Noé, experiência. Depois que ele apareceu para Noé, ele fez outra coisa. Quando Deus dá uma experiência a você, ele vem e lhe dá a coisa mais poderosa do mundo hoje. Qual é a coisa mais rica e poderosa do mundo hoje? Informação. Está aí o Google para nos provar que informação é a coisa mais poderosa do mundo. Quem tem informação está rico. Deus, quando aparece alguém, ele aparece para lhe dar uma informação. E na Bíblia a informação é chamada de revelação. Então a primeira coisa que Deus dá a uma pessoa, uma experiência com ele, profunda, profusa, que se você contar as pessoas não acreditam. Em Abacuque diz que nos últimos dias o Senhor iria fazer algo que se contássemos as pessoas não iriam acreditar. Experiência. Essa geração não tem experiência, por isso que ela é mimizenta. É a geração que se ofende, mas não chora. É uma geração, eu chamo de geração de olhos secos. As pessoas não choram mais diante de Deus. Elas não amam mais os cultos, os louvores, os serviços do Senhor. Nós amamos o púlpito, nós amamos o cargo, nós amamos quando estamos na escala, mas não amamos o Senhor. Eu tive uma direção do Senhor. A partir de fevereiro nós vamos ter uma reunião semana que vem. As pessoas que só vêm na igreja para cumprir escala não vão mais trabalhar na igreja. E eu já falei para alguns diáconos, pode falar que eu falei, aqui ó, eu aguento o tranco. Ah, por quê? Porque não, o pastor mandou. Eu quero pessoas apaixonadas por Jesus. Não pessoas apaixonadas porque fazem alguma coisa para Deus. Isso aqui é uma igreja, gente. Isso aqui não é um clube social. Nós somos uma igreja espiritual. E um pastor espiritual, ele tem uma missão: gerar uma mente espiritual nas pessoas. Primeiro, que é um desrespeito com aqueles fiéis, com aqueles que amam o Senhor. E segundo, desrespeito ao próprio Senhor. Então escute o que eu vou te dizer, preste muita atenção. O espírito de oração é um espírito angustiante, apaixonante. E nós aprendemos aqui nesse texto de Romanos 8:26, que é orar além do que eu sou capaz. É obter os segredos de Deus. Olha aqui, ó. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque é o Espírito que intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Deixa o texto. Olha que coisa interessante. Olha o que você está lendo. O Espírito Santo não ora, não ajuda, não intercede em quem está fora da vontade de Deus. Leia o texto em voz alta, todos vocês, vai lá. Só tem uma oração que chega até Deus, a oração que está alinhada com a vontade de Deus. Isso aqui responde porque a maioria das nossas orações não são respondidas. Satanás come a oração no café da manhã, come fé no almoço e come desânimo na janta. Então você acha que essa oração que você faz, mas Senhor abençoe meu dia, Senhor abençoe minha noite, Senhor não sei o quê. Essa oração que ele põe no café e mistura e chama de açúcar. A única oração que de fato ela tem poder é aquela que está alinhada com a vontade de Deus. Você leu comigo, porque o Espírito intercede um tipo de oração de acordo com a vontade de Deus. E como que é orar a vontade de Deus? Tem que ter um espírito de oração. Sabe, irmãos, em nossa carne, todos somos fracos na oração. E eu lhe explico por quê. Jesus disse: vigiai e orai, para não cair em tentação. Eu já aprendo aí que o crente que ora deixa de pecar,
o crente que peca deixa de orar. Não tem meio termo. Se você não tem uma vida de oração, se você não caiu, você vai cair. Em alguma coisa você vai cair. Porque o que fortalece você é a vida de oração. Um crente, ele não pode ser frio a duas coisas: a glória de Deus e ao seu pecado. Ele não pode desprezar a sua fraqueza e nem a glória de Deus. Ele tem que ter um espírito suplicante, um espírito de súplica, que vai fortalecê-lo quando o dia mau vier, como Paulo já sugeriu a nós outras vezes. Nesse ponto aqui, nós estamos vendo que nós somos fracos, e Jesus diz assim: vigiai e orai para não cair. Ele está deixando claro, quem não ora cai. E tem mais, ele disse: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar. Agora nós já aprendemos que quem não ora cai, quem não lê Bíblia cai. Está explicado porque nós somos fracos, volúveis. E é tão triste um crente, ele está lá: nossa, eu nunca tive tão bom com Deus. E aí depois ele tem que começar do zero. A vida espiritual dele estava no 10. Aí ele, tem que começar do zero. Dá um desânimo. É terrível viver uma vida de montanha russa com Deus. Animado, desanimado, animado, desanimado. Tem muita gente assim. E o que a Bíblia Sagrada está nos ensinando? Jesus está dizendo assim, na verdade, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Não está dizendo que a carne é fraca para pecar, não. Ele está falando de oração. Está dizendo, na verdade, o espírito está pronto para orar, a carne é fraca para orar. E você pensou que era pecado, né? Ele está falando de oração. O espírito está sempre pronto para orar, e a carne é fraca para pecar. Tem gente que entende isso. Não, não foi isso que ele disse. Na realidade, a carne é muito forte para pecar. É o espírito que está fraco. Já dizia o pastor índio. O missionário ganhou um índio para Jesus. Depois de 15 anos lá, ele deixou o índio pastoreando a tribo. E ele voltou e disse: índio, como você está? O índio disse: índio vai mal, índio vai bem. O pastor falou: ué, como assim índio vai mal, índio vai bem? Tem 2 cães brigando dentro de índio, um preto e um branco. E o pastor disse: e quem está vencendo? Ele disse: quem eu dou mais comida. Responde: sua carne e o seu espírito. Se você está sucumbindo à carne, é porque ela está bem alimentada, ela está forte. Irmãos, se nós tratássemos a nossa vida financeira como tratamos a vida espiritual, estaríamos mendigando, passando fome. Pare para pensar, se você tratar os seus negócios como você trata a sua vida espiritual, você estaria morando debaixo da ponte. Agora eu te pergunto, quem está mendigando nessa história? O seu espírito está passando fome, porque a oração alimenta o espírito. Tudo que fortalece o espírito, a carne não gosta de fazer. Jejum, oração, vigília. Como diz um pastor amigo, eu não gosto de vigília que passa sono. Não gosto de jejum que passa fome. Tudo que é saudável para a nossa vida espiritual, a carne vai lutar contra. Então quando você dobra o joelho para orar, logo começa o bocejo. Já orei 15 minutos. Sabe, essa é a oração. Não ore, não ore. Isso é perca de tempo. Essa é a oração que faz você perder todo o seu tempo. É melhor não orar. É a oração mais ridícula que um crente pode fazer. É aquela oração xarope. Sabe que Deus olha e fala assim: meu Deus. Deus olha e fala: meu Deus. Então a oração, ou o espírito de oração, ele possui algumas características. Primeira característica de quem tem o espírito de oração: orar com gemidos. Você já viu isso? Você já viu aquelas pessoas que oram e já começam a gemer? Eu já vi. A minha avó só orar assim. Eu falei: gente, o que essa mulher tem? Que dor que ela está sentindo? E aquela, é engraçado, mas você sente uma coisa interessante. Você sabe quando alguém tem um espírito de oração, é que quando em poucos minutos as palavras somem. E dá lugar ao gemido. Na realidade, esses gemidos não são da pessoa, como nós lemos. Esse é o gemido do espírito.
E ele só é dado, não é para todos que oram, ele é dado para quem ora de maneira ungida, para quem tem um espírito de oração. Mas esse espírito, gemendo através de nós, ele está gemendo por necessidades que eu ainda não sei que tem. Porque ele conhece a vontade de Deus para a minha vida, que eu reluto contra ela. Então o que o Espírito Santo faz? Eu oro uma coisa, e na maioria das vezes ele ora outra para Deus. É como se o Espírito Santo falasse: que besteira que você falou, né? E apagasse. Senhor, é isso que ele quer, Pai, é isso que ele precisa. Eu louvo a Deus que Deus não ouve todas as minhas porcarias de orações, porque todo dia eu oro uma coisa diferente. Todo dia eu mudo o que eu quero diante de Deus. Um dia eu quero uma coisa, outro dia eu quero outra. Não, Senhor, era isso. Aí o Espírito Santo fala: ainda bem que ele apaga as baboseiras que eu falo e leva a oração de acordo com a vontade de Deus. O Senhor nunca prometeu ouvir a todos que oram. Ele disse: pedi e dai-se-vos-á. Ele disse: todo que pede recebe. Ele não disse tudo que pede recebe o que pede. Ele disse: todo que pede recebe. Ele não disse tudo que pede recebe o que pede. Ele disse: você vai receber. Não tem garantia se é o que você pediu. É melhor do que o que você pediu. Porque quando você ora de maneira ungida, o Espírito ora certo. Ele ora de maneira certa. Às vezes a nossa oração pode ser ruim para nós. Pode até nos matar. Pode até destruir o nosso casamento. Pode até destruir um filho nosso. Às vezes você fala: imagina lá aquelas crianças que morreram no Flamengo. Quantos pais não oraram por uma oportunidade daquela? Mas pastor, Deus ouve. Deus tem duas vontades: a perfeita e a permissiva. A perfeita é aquela da vontade dele, e a permissiva é aquela de insistência sua. É o pai que diz assim: vai, mas não diga que eu não avisei. A vontade permissiva é aquela que ele permite você ir, não que ele quer que você vá, porque você é livre. E se ele não permitir, você não faz nada, nem os demônios fazem. Então ele deixa: tá bom, vou sair do caminho. Essa é a vontade permissiva. Mas a vontade perfeita é aquela alinhada com: sou eu que sei os planos que tenho para ti, planos de paz e não de mal. Sabe, irmãos, quando o crente alinha a oração com a vontade de Deus, é uma coisa muito poderosa. Essa oração, ela é respondida instantaneamente. Você lembra a vida de Ana e Eucana, os pais do profeta Samuel? Lembra como Ana orava? Ela movia a boca, mas não saía palavras. Essa é a oração suplicante. Esse é o espírito de oração. Houve um tempo na minha vida que veio sobre mim um espírito de oração que perdurou por alguns anos. Não digo que eu tenha hoje, mas eu quero ter. O pregador, ele só vai pregar duas coisas: aquilo que ele procura e aquilo que ele já encontrou. O resto é papel. Se você não topa o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Por isso que eu digo que Deus quebra a mente para alcançar o coração. Uma mensagem gerada na mente só encontra a mente. Uma mensagem orada no coração, gerada de quarto de oração, encontra corações. Por isso que um pregador com uma mentalidade carnal gera uma mentalidade carnal. Um pregador com uma mentalidade espiritual gera uma mentalidade espiritual. E houve uma época, a coisa aconteceu mais ou menos assim. Eu cheguei em casa, depois de uma cruzada em Belo Horizonte, na Getsemane, com o pastor Jorge Linhares. Eu estava muito seco. Quando eu digo seco, seco de orar, seco. Eu sei quando alguém está cantando, como disse o Jean-Luca: nossa, olha como essa menina canta. Eu falei: seca. E não é seca porque é magra, não. É seca porque não tem unção. Seca. A música é linda, mas é seca. Não tem nem desce nem um pouquinho de óleo, assim, nem assim, um pouquinho. Seca. Tal pregador, seco. Você sabe quando você entra num lugar que alguém tem unção. O ambiente fica leve, ele não fica pesado. E entenda uma coisa, como o Jean perguntou para mim: como se recebe unção? Unção é um produto, todo produto se recebe comprando. O Senhor disse: aconselho que de mim compre óleo, compre ouro, compre isso.
As virgens tiveram que sair para comprar azeite, porque as outras já tinham comprado. Unção é algo que você compra. Você não paga o preço para ter o Espírito Santo. Você paga preço para ter o produto do Espírito Santo, que é a unção. E vai por mim, a oração e o jejum fazem a diferença na unção. Existe uma máxima que está escrita em Heresias 1, verso 2. Quer dizer, não está na Bíblia, mas dizem por aí que, eu já vi alguém dizendo, a Bíblia diz, isso não está na Bíblia, tá? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Não está na Bíblia. Mas seria uma máxima verdadeira. Você quer ver um homem ungido? Você quer ver a estatura de uma pessoa diante de Deus? Veja quanto ele ora. A oração ainda é o diferencial. Nenhum avivamento nasceu sem que alguém se predispusesse a orar. Sem que alguém entrasse na brecha para orar muito. E eu cheguei em casa e falei, Senhor, ensina-me a orar. Sabe quando Jesus falou que os discípulos pediram para aprender a orar? Todo judeu sabe orar. Você já viu como eles oram no Muro da Lamentação? Não é ensinar a orar como um judeu. Não é ensinar a falar eterno, Pai, não. Ensina-nos a orar de maneira correta. Foi a única coisa que Jesus ensinou. Jesus não ensinou a pregar, Jesus não ensinou a expulsar demônios, Jesus só ensinou uma coisa no ministério dele: orar. A única coisa. Ele diz, quando orar, ore assim. Ore desse jeito. Ore dessa maneira. E então, eu pedi ao Senhor, ora, veja os irmãos, um pastor que tinha acabado de chegar de uma cruzada, com muitos milagres, mais de 5.000 pessoas por noite, em casa, dizendo, Senhor, ensina-me a orar. Mas orar de maneira ungida, ter um coração para orar, um espírito para orar, não orar cansativamente, não orar porque tenho que orar, igual escova dente, não orar rotineiramente, orar prazerosamente, amar orar. Passou 1, 2 semanas. Eu fui lá e achei na internet uma música de 15 minutos, lembro até hoje, se chamava Bless Lord, Leonard Jones, a música tinha 15 minutos. Então eu comecei a orar de maneira religiosa, forçando a carne. Eu digo aos irmãos, se você quer um espírito de oração, ore muito, até você orar bastante. Ore até você querer orar. Para você ter um espírito de oração, em primeiro lugar, você tem que matar a carne. E eu costumo dizer, e isso ensino até na academia, né? Eu não sou de academia, não gosto dessas coisas, porque eu acho que engorda. Eu só vejo gordinho caminhando, gordinho na academia, não vejo gente magra, então por que eu vou fazer um negócio que engorda? Eu estou andando assim, vejo um monte de gordinho, ó, Jean, olha como engorda caminhar, ó, só tem gordinho andando. Então, na academia ensina que o seu organismo só vai reagir aos exercícios depois de meia hora. E aí, o que as pessoas fazem? Quando elas começam a suar, elas param de fazer exercício. É naquela única hora que começa a fazer. O corpo começa a reagir, é a hora que você não pode parar. No reino espiritual, o músculo espiritual funciona assim também. Nenhuma oração vai vencer a carne antes de meia hora, esquece. Só depois de meia hora que você rompe as gordurinhas para chegar na picanha. E haja gordura. Para você vencer a carne, para vencer as distrações da mente, a mente fica vagueando, você está lutando ali entre orar e a mente vagueando entre alguma coisa, entendeu? Para você vencer essas distrações, você tem que matar a carne, e essa oração não é prazerosa. A oração prazerosa é aquela que passa esse período. Então não adianta, nenhum crente terá um espírito de oração, um grande avivamento, antes de no mínimo meia hora de oração. Essa que é a verdade. Então eu orei ao Senhor, e eu comecei a matar a carne. O que eu fazia? Eu punha a música de 15 minutos, e punha ela para repetir. Quando ela repetia 2 vezes, eu sabia que chegava a 30 minutos. Aí eu levantava, pronto, orei 30 minutos. Uau, 30 minutos por dia de oração, eu já estava me sentindo um surubim. É a 6ª categoria de anjo.
Mas de repente, a música começava a repetir 1, 2, 3, 10 vezes. E sem eu perceber, eu já estava ficando 3, 4 horas. Já não saía mais palavras. Porque chega um momento na oração que não é mais você que está orando. É o Espírito que está intercedendo através de você. Essas coisas acontecem com o tempo. Então se você me pergunta, se eu começar a orar hoje, 15, 30 minutos, em quanto tempo eu vou ter um espírito de oração ao ponto de toda vez que eu entrar no quarto, o Espírito Santo estiver ali e ele começar a falar na minha boca? Uns 25 a 30 dias de mortificação na carne. A partir do momento, se você começar a orar hoje, 30 minutos por dia, em no máximo 25 a 30 dias, você terá um espírito de oração, em que você vai orar 2, 3 horas sem perceber. Você pergunta, como alguém pode orar 3 horas? Como alguém pode orar 19 horas? John Wesley orava 19 horas. Ontem eu estava contando para o Jean, um moço, um grande avivalista, que ele orava 24 horas às vezes. Os irmãos saíam da igreja, ele dobrava o joelho. Irmãos, agora eu vou orar um pouco. Eles chegavam no outro dia no culto, o pastor estava orando. Pastor, e aí? O senhor foi em casa? Não, estou orando desde ontem. Esse homem foi um dos maiores responsáveis por quase todos os avivamentos nos Estados Unidos. Esse homem ressuscitou, em nome de Jesus, 118 mortos. Um dia ele estava caçando e o Espírito Santo chamou ele numa caverna e disse, entra. Quando ele entrou, caiu uma tempestade, a caverna rompeu a entrada. Deus enclausurou ele. Ele ficou 40 dias e noite de jejum ali dentro da caverna. E o Espírito Santo disse, sossega o seu coração. Quando deu 40 dias certinho, as pessoas acharam ele. Ele saiu e foi embora para casa. No mesmo dia, depois de sair da caverna, 40 dias e noite, ele passa numa estrada, um acidente. A menininha foi morta, atropelada, o saco preto em cima. E ele passa devagarzinho, olhando para a menina. O Espírito Santo fala, volta e ressuscita a criança. Ele voltou. O que eu faço, Senhor? Que chega um momento da sua vida que a sua mente está tão dentro de Cristo e Cristo dentro da sua mente que as vozes são facilmente ouvidas. Sopre. Ele dobrou o joelho e a criança ressuscitou diante dos olhos de todos na rodovia. Foram 118 mortos. Esse senhor morreu porque criaram uma religião com o nome dele. Depois de 118 mortos, ressuscitando, Billy Graham assistia às conferências dele, a Amy McPherson, todos eram crianças ali assistindo às conferências desse senhor. Telly Osborne, Kenneth Hagin, pronto, Gordon Lindsay e pronto, tantos outros. Esse homem morreu o seguinte, Deus tirou ele, porque o povo começou a idolatrar ele, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele morreu num acidente de carro, e foi tão interessante que quando ele bateu o carro dele, a esposa dele morreu, e ele viu a esposa dele morta, ele orou, ela ressuscitou, e ele morreu. E ela morreu depois de muitos anos. John Wesley dizia que não precisa de uma multidão, uma igreja muito grande para que o avivamento venha. Ele dizia que para o avivamento vir numa nação, uma única pessoa pode ser um imã para o avivamento. Uma única, Deus só precisa de um. Ele dizia, me dê 500 homens que eu formo um exército, me dê 100 homens que eu formo um batalhão, me dê um homem disposto a orar, que eu ganho uma nação para Cristo. Essa é a oração. A oração com gemidos. Eu lembro que eu fui no hotel. E eu estava nesse período de oração suplicante. E você paga alguns micos. É complicado. Então o que eu fazia? Todo dia eu acordava de manhã. Claro. Tomava o banho, tomava um café. 9 horas em ponto eu dobrava o joelho. E o pastor tinha que me tocar o telefone, porque aí eu ia varando até a hora do almoço. Eu estava no hotel em Coxim, no Mato Grosso. Um desses períodos de oração suplicante é a oração com gemido do Espírito, como lemos ali. E aquilo foi incomodando o pessoal do hotel.
porque as camareiras passavam e só ouvia gemido. No último dia, o dono do hotel me chamou para conversar. O senhor é pastor? Sou, pois é. As meninas estão incomodadas, me desculpe, mas o senhor está passando os 3 dias aqui numa dor muito grande. O senhor está com alguma doença? Numa enfermidade tão grande? Eu falei, não, mas não dá para explicar, é toda manhã essa mesma gemição, essa choradeira, o que está acontecendo? Eu expliquei para ele, ele não entendeu muito bem, falei, faz o seguinte, chama todos os funcionários, eu vou explicar para eles, vou orar um pouquinho pelo hotel. Isso era 16 horas, o culto era 20 horas, o pastor teve que mandar a gente lá, porque todo o pessoal do hotel estava no chão, na choradeira só. O Espírito Santo veio sobre todos os funcionários daquele hotel naquele dia. Eu tive que ser arrastado para o culto. Isso aconteceu muitas vezes, isso aconteceu em casa, isso aconteceu em hotel, isso aconteceu dentro de avião. O grande avivamento do país de Gales, ele veio, e eles diziam que o segredo fugiu agora o nome do avivalista de Gales, gente. Evan Roberts. O segredo de Evan Roberts nem era a boa pregação. Tinha vezes que Evan Roberts nem tinha chegado na igreja, o povo já estava tomado. Ele ganhou 100 mil pessoas em 2 anos. E eu estou falando de alguém com 16 anos de idade. 16 anos de idade. Ele pegava o microfone e às vezes ele olhava para o povo e via um espírito de quebrantamento. As pessoas começavam a chorar, demônios já manifestavam e saíam, gente, paralítico andava e ele não fazia nada. Não houve uma agenda, tal dia, avivamento, avivalista, Evan Roberts, não houve uma programação. O avivamento nunca, em nenhum lugar, em nenhuma história foi agendado. Ele simplesmente veio por causa de um espírito de oração. Um homem chamado Evan Roberts teve o espírito de oração. E simultaneamente o avivamento de Gales teve o avivamento da Azusa, que é simultâneo com um homem chamado Seymour. Seymour também era um senhor vesgo, muito vesgo. Um negro, muito vesgo. E ele orava, às vezes 24 horas. Foi o grande avivamento pentecostal, voltou ali oração em línguas, voltou conversões e veio, chegou até nós, onde nasceu tantas igrejas. O segundo tipo de oração, do espírito de oração, é orar com dores de parto. Nesse caso, quando a pessoa obtém um espírito por orar, ele sente uma dor que Deus sente. Uma dor incalculável. Uma dor sem explicação. Eu já senti essa dor 1 semana depois de me casar. Eu caí na loucura de falar, Senhor, eu fiquei insistindo, Senhor, deixa eu sentir o que o Senhor sente. Eu fiquei, Senhor, só um dia na minha vida. Eu quero sentir o que o Senhor sente. Veio em mim um espírito de tristeza. Eu passei 2 semanas, só chorava com gritos, com uma dor, parecia que estava cortando a carne. A minha esposa disse assim, gente, eu desgracei a vida desse menino. Ele era tão alegre, olha, o que eu fiz para você? Você não fez nada, eu não sei explicar. Eu entrava no quarto com uma tristeza desgramada, gente. Meu Deus, e chorava. Um dia cansado de tanta dor de alma, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou aguentando mais de tanta dor. O Senhor precisa me responder. Eu não saio do quarto enquanto o Senhor responder. Não vou comer, se o Senhor não falar comigo, eu não saio. Eu ouvi nitidamente a voz do Senhor. Falei, Senhor, por que eu estou triste? Ele falou, porque eu estou triste. Eu simplesmente compartilhei com você o meu sentimento. Você sabe, muitas vezes, aqueles que têm um espírito de oração não estão tristes porque são tristes. Eles estão tristes porque o momento é triste. Porque alguma situação entristeceu o coração de Deus. Você quer conhecer um irmão cheio de Deus? Quando Deus se entristece com alguma coisa, Ele também se entristece. Porque
o intercessor, aquele que tem o espírito de oração, o cordão umbilical dele ainda é ligado ao cordão umbilical de Deus. Ele sente as batidas, ele sente o coração de Deus, ele sente tudo que Deus sente. Aquele que tem um espírito de oração, ele tem a mente de Cristo. Então tudo que passa dentro de Deus, vai passar dentro dele. Porque ele está na brecha para orar. Orar com dor de parto é não conseguir articular palavras. Agora é uma oração agressiva, uma dor inexplicável. É uma oração como dom. É o modo bíblico que nós estamos chamando de espírito de oração. Um avivamento e o espírito de oração. Avivamento só poderá nascer de homens e mulheres com espírito de oração, que vão orar com gemidos ou com dores de parto. Nenhum avivamento, olhe bem para mim, irmãos. Podemos ser igreja até Jesus voltar. Podemos ser religiosos até Jesus voltar. Podemos ficar assim até Jesus voltar. Ir e vir a cultos até Jesus voltar. Se tiver bom para você, Deus não vai mexer nisso. Porque talvez você goste de migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mas o Senhor te chama para sentar à mesa. Não para ficar comendo migalhas de unção que cai da mesa do seu Senhor. Se está bom para você a sua vida espiritual, tá bom, Ele vai deixar cair umas migalhazinhas de bênção, de unção assim, um pouquinho da presença de Deus às vezes. Se está bom para você, bacana. Mas seja honesto, estamos passando uma vida tolerando Deus. Nós estamos conseguindo ajeitar a nossa vida sem Deus. Nos tornamos ateus praticantes. Sabemos que Deus existe, mas vivemos um estilo de vida como se Ele não existisse. Ateus praticantes. Deus existe, mas o meu estilo de vida é como se Ele não estivesse aqui. É como se Ele não estivesse na minha casa, como se Ele não estivesse no carro. Passar 5, 6 meses, 1 ano sem sequer dirigir uma palavra a Deus. Nós toleramos Deus. Deus não está aqui para ser tolerado. Deus não está aqui para você dizer, ai, tenho que ir no culto. Não, Deus não está aqui para você vir uma vez por mês, porque você tem que tomar a ceia de maneira religiosa, porque senão alguma coisa vai acontecer na sua vida. Deus não está aqui para isso. Deus não é um bezerro de ouro. Deus está aqui para ser adorado. O cordeiro precisa receber a recompensa de todo o seu sacrifício. Orar com espírito de oração é quando você ora de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Por quê? Chega um ponto, e vai por mim, quando Ana estava orando, eu duvido que ela ficou preocupada com seus problemas. Quando alguém ora com espírito de oração, nada mais passa na sua mente. A mente dele não devagueia. Nesse momento, ele está cumprindo alguns mandamentos do Senhor. Ele está amando o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. E ele está adorando em espírito e em verdade, porque ele está orando de verdade. É quando o coração dele, é como se viesse um tubo do coração de Deus, um tubo, e entrasse no seu coração. É uma ligação assim, o espírito de oração, ele recai sobre um ambiente, sobre uma igreja. E de repente as coisas começam a acontecer. Alguns focos de avivamento começam a acontecer. Eu vou dar continuidade a essa mensagem no outro culto, como eu estou dando continuidade do culto passado, falando sobre o espírito de oração. E vou falar sobre oração incessante, ensinar você a orar em avivamento. Quando o avivamento cair na sua casa, você vai ver que não terá mais nenhuma muralha entre você e o Espírito Santo. Você vai passar a ter visões, experiências com Deus. A voz de Deus não vai sussurrar, ela vai falar tão alto, como se uma pessoa de carne e sangue estivesse dentro da sua casa. Quem gostaria de ter um espírito de oração? Agora são 15 para meio-dia, eu gostaria que nós orássemos por 15 minutos. Vou pedir ao pastor Cliff, por favor, que conduza esse momento. Você vai poder ficar em pé, vai ficar na parede, vai dobrar o joelho, mas que você chore
E a sua única oração da igreja, todo culto nosso de domingo, nós vamos tirar 15 minutos ao final para clamar por um avivamento. Nós vamos falar como os discípulos: derrama o teu espírito, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito. Não vamos agendar um avivamento, não sabemos quando ele vai nos surpreender, mas tem gente que vai ser surpreendida na madrugada, tem gente que vai ser surpreendida tomando café, tem gente que vai ser surpreendida. Deus vai pegar muita gente de surpresa dentro da sua casa, no trabalho. Não se assuste quando você no trabalho começar a ter uma crise de choro, mas não de tristeza, mas um espírito de avivamento tomar você. Eu quero que você ore agora, mas não faça como você quiser, mas nunca sentado. Tire um tempo de clamor ao Senhor por um avivamento. Chore. A maior oração é aquela que não tem palavras, é aquela que tem gemidos. Fala: Senhor, eu estou frio, eu estou seco. Eu nunca estive tão seco e não gosto de estar seco, porque eu não estou conseguindo ouvir a tua voz, não estou conseguindo ter a tua direção. Chega de um cristianismo de esquina, chega de um cristianismo fajuto, um cristianismo sem comunicação com o Deus do cristianismo, um cristianismo sem voz, um cristianismo religioso, um cristianismo sem paixão. Irmão, ninguém vai ser mais religioso que um judeu, um budista, um seixonoísta. Não pense você que não adulterar te faz um cristão. Ser moral não quer dizer nada. Deus não quer que você seja crente. Deus quer que você seja apaixonado. Apaixonado. Vamos clamar. Vamos clamar.